Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esse testemunho, né, igreja? O Senhor é Deus de livramento. Domingo também nós presenciamos o livramento de Deus na nossa família. Para a honra e glória do Senhor. Foi só um susto, né? Mas Deus é poderoso, sempre mostrando o cuidado dele para conosco. Na terça-feira passada eu não vim, eu estava com sintomas gripais e tive que fazer o teste de novo, mas graças a Deus não tinha nada. Mas fui melhorar esse final de semana, bastante tosse, bastante coriza, mas graças a Deus passei mais uma vez e não peguei nada. Mas é prudente que quando a gente tem os sintomas, a gente já se afaste, né, do convívio, a gente fique um pouquinho distante, então foi melhor assim. Hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo maravilhoso. Os irmãos podem continuar sentados. Hoje, conforme eu tinha comentado com os irmãos, nós vamos falar sobre a preguiça, que é uma das coisas que nós temos que batalhar espiritualmente. E em seguida nós vamos falar como combatê-la com uma peça da armadura, né? Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6. Muito conhecido de todos desde criança. Tem até musiquinha desse versículo. Provérbios, capítulo 6 e o versículo 6. Podemos ler? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos. Os caminhos de quem? Da formiga. E sê sábio. Versículo 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando ou cochilando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por lermos essa palavra, obrigada pelo testemunho contado aqui na frente, obrigada pela sua fidelidade, obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre envia o teu Espírito Santo, que não seja diferente nessa noite, que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja totalmente receptivo à sua palavra, meu Deus, para que sintamos, Senhor Jesus, a verdadeira mudança acontecer nas nossas vidas através do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós lemos aqui o livro de Provérbios, que é um livro riquíssimo para detalhar a vida do preguiçoso. Quando nós pensamos em preguiça, nós pensamos em ambientes espirituais somente, né? Porque fulano não quer ir na igreja, porque fulano não quer louvar, porque fulano não quer orar. Mas fato é que a preguiça ela invade todas as áreas da nossa vida, todas. Deus nos fez seres completos, cheios de habilidades, né? E essas habilidades e dons, elas têm um objetivo. E qual é o objetivo? Glorificar a Deus. Tudo que nós temos aqui é para glorificar a Deus, né? Se nós temos uma habilidade maravilhosa na vida secular, se nós somos bons profissionais, é para glorificar a Deus. Se nós somos bons servos de Deus aqui na casa do Senhor, se cantamos bem, se pregamos bem, se oramos bem, tudo é para Deus, né? Se somos bons em nossa casa, bons pais, boas mães, bons irmãos, é tudo para Deus. Enfim, tudo que nós fazemos, as nossas habilidades, tudo que nós olhamos em nós e falamos, nossa, eu faço isso bem, é para a glória de Deus. E aí o que acontece? Deus nos fez isso totalmente completos, né? Seres completos. Isso significa que eu glorifico a Deus dentro e fora da igreja. Eu tenho essa responsabilidade de fazer com que o outro glorifique a Deus através da minha vida. Quando alguém me vê fazendo boas
boas obras, quando alguém me vê agindo como o Senhor fez, servindo, estendendo a mão, pregando, cantando, trabalhando, dando bom exemplo, sendo honesto, tendo um bom caráter, eu estou fazendo essa pessoa glorificar não a mim, mas essa pessoa automaticamente ela glorifica a Deus, porque ela vai fazendo a ligação. Essa pessoa ela dá um tão bom testemunho de onde ela é. E aí vai chegando até chegar em Deus, né? Essa pessoa resplandece a glória de Deus. E aí a preguiça, ela vem justamente para destruir essas boas obras que nós temos, essas habilidades que nós temos. Olha que interessante. O diabo, ele não quer que nós sejamos seres produtivos, dentro da igreja ou fora da igreja. Ele não quer que nós sejamos seres que façamos coisas que produzem boas obras. Então, o que ele faz? Ele envia a tentação da preguiça. Ele sabe que as boas obras vão louvar o nome de Deus. Ele sabe que eu sou salva não porque eu faço boas obras. Eu faço boas obras porque sou salva. Então as minhas obras, elas não vão me salvar, mas ela é a garantia que sou salva. Dá para entender assim? Elas não me salvam, mas a partir do momento que sou salva, eu faço boas obras. É automático, né? Então, quando Satanás vê que eu vou fazer boas obras para o reino de Deus, para louvar o nome do Senhor, quer seja pregando, quer seja no trabalho sendo um bom empregado, quer seja sendo um bom patrão, sendo uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, um bom amigo, Satanás, ele se preocupa. E aí vem a tentação da preguiça. Quando eu faço isso, as boas obras agradam a quem? A Deus. E Satanás, ele quer destruir essa honra que eu dou a Deus através das minhas obras. Então existem vários empecilhos que não nos deixam ser mais produtivos, que não nos deixam ser mais completos onde nós estamos inseridos. E um desses empecilhos é a preguiça, feita e arquitetada por Satanás. Então, conforme nós lemos aqui, o autor de Provérbios, ele utiliza a formiga nesse primeiro versículo para alertar esse preguiçoso, para chamar a atenção desse preguiçoso do livro de Provérbios. Então ele fala assim: preguiçoso, que você está no seu sono, na sua inércia, na sua dificuldade, acorda. Ele fala: vai olhar a formiga, olha lá a formiga, olha o caminho da formiga e adquira o conhecimento. Olha o caminho que a formiga faz e aprenda a ser sábio. Eu não vou te dar uma apostila para você ler. Olha a formiga. Então ele convida esse preguiçoso e fala assim: observe a formiga e abra o seu caminho. Abra a sua mente para você entender a sabedoria. Por quê? Porque o preguiçoso está com a mente tapada para novos conselhos, ele está com a mente tapada para novas ideias, ele está com a mente tapada para modificações, coisas novas, novos projetos, empreendimentos. Ele não quer. A formiga, ela traz um exemplo aqui, quando o autor fala assim: ela não tem chefe, ela não tem líder, ela não tem patrão, ela não tem comandante. No entanto, ela sabe a hora de começar, e ela sabe o que fazer, e ela não para. Ele faz um paralelo. Como é a vida do preguiçoso? O preguiçoso precisa de chefe, senão ele não vai. Ele espera alguém mandar, senão ele não faz. Ele espera alguém pedir, senão ele não realiza. Vocês já viram pessoas que veem coisas jogadas no chão, passam por cima dessas coisas e não pegam? Já viram isso? Já fizemos isso? Já. Se abusar, a gente se acidenta em cima da coisa, mas não tira. Não fui eu que coloquei, não fui eu que deixei, não fui eu que deixei aí. Mas se alguém pede, por favor, tire isso daqui, automaticamente você se sente um pouco envergonhado e vai e tira. Quem tem o brilho, né? O preguiçoso, ele espera ser mandado, certo? Ele espera receber a ordem. Só faz se alguém pedir.
em qualquer área da vida, ele não consegue enxergar adiante, ele não consegue enxergar novas oportunidades porque ele tem preguiça de levantar a cabeça. Ele tem preguiça de almejar coisas novas. Aí, na igreja, por exemplo, quando ele fala assim, olhe o caminho da formiga e adquira o conhecimento, é porque, normalmente, o preguiçoso aqui de Provérbios, ele não está a fim de buscar conhecimento, ele quer as coisas já mastigadas e prontas, ele quer as coisas sem precisar pensar. E trazendo para o âmbito da igreja, o preguiçoso não busca mais a Deus, ele não busca mais da sua palavra. Está bom, ele não procura entender mais, ele não procura pesquisar mais, porque isso dá trabalho. Então está bom do jeito que está vindo para ele. Então está bom alguém ler a Bíblia para ele. Está ótimo ele se alimentar do devocional de outra pessoa. Está ótimo ele entrar nas redes sociais e ele se alimentar do devocional daquela pessoa. Entrar no status do WhatsApp e verificar o versículo que aquela pessoa escolheu. Mas ele mesmo, ele não vai colher, ele não vai beber daquela água. Porque isso dá trabalho. Então ele prefere viver enganado. Ele prefere ouvir uma palavra totalmente torta, uma palavra totalmente errada, porque abrir a Bíblia para ele dá trabalho. Vamos abrir lá em Provérbios capítulo 26 e o versículo 13. Provérbios capítulo 26 e o versículo 13. 13 ao 16. Provérbios capítulo 26, versículo 13 ao 16. Diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no peito, enfada-se de a levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que respondem bem. O preguiçoso aqui de Provérbios, ele diz: eu não vou porque um leão está lá fora. O que quer dizer isso? O preguiçoso de Provérbios, ele busca uma desculpa, ainda que seja uma desculpa absurda, ainda que seja uma desculpa assim, que não exista um leão lá fora, mas pode existir um leão lá fora, pode ter um perigo lá fora, para justificar a sua atitude. Ele antevê os empecilhos sem que eles existam, ele imagina o pior de todas as situações. Aí aqui, a porta gira nas dobradiças, a porta gira, olha o que o autor de Provérbios disse: assim como a porta gira com as dobradiças, assim é o preguiçoso que gira na cama. Aí a gente começa a pensar, estudar como isso, o que quer dizer isso? É só a gente pensar, o despertador toca, né? Nem todos são assim, mas a maioria. A gente se espreguiça, vira de um lado, vira do outro, tenta dormir mais 5 minutinhos, né? Os 5 minutinhos da soneca, põe a soneca e vai de soneca em soneca, soneca em soneca, soneca em soneca, acorda a casa inteira, mas nem não levanta. E aqui o Provérbios fala, assim como é na maçaneira, no gonzo, né? na dobradiça, aquela dobradiça que vai e volta para fazer a porta girar, assim é o preguiçoso na cama, e arruma a coberta, e olha no relógio, e fica imaginando, sonha que está indo para o trabalho, mas quando acorda está deitado ainda, né? E quando levanta já está atrasado. E isso acontece com frequência, porque o preguiçoso é de natureza preguiçoso, não é verdade? Nós não queremos dor de cabeça. Automaticamente, quando ele fala aqui, o preguiçoso lança a mão no prato, em outras traduções, é que aqui ele fala, o preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a boca. O que quer dizer? Ele lança a mão no prato, mas aí vai dar
trabalho de levar a boca, então ele não come. O que quer dizer isso? Que o preguiçoso começa as atividades e não termina. Sabe aquela pessoa que começa com gás, fazer alguma coisa e chega na metade do caminho, para. Ele sempre tem bons planos, mas ele não termina. Ele não quer enfrentar o mundo real. Ele quer viver num mundo assim, de bolhas, né? Ele não quer iniciar novos projetos porque isso dá trabalho. Ele não dá importância e valor às coisas espirituais. E por ele não dar valor às coisas espirituais, aí sim ele tem um vazio na alma. Ele não se importa com as coisas que agradam e glorificam a Deus, como por exemplo as boas obras. Ele até tem bons desejos, mas ele nada possui. Ele muito almeja, mas ele nada possui. Por quê? Porque ele almeja só o resultado. Ele não vê o percurso para conseguir. Quando ele vê o percurso, ele já desanima, mas ele vai com a mão no resultado. Mas o percurso desanima. Olha, para você conquistar aqui, você precisa passar por estes e por estes obstáculos. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Existem pessoas, né, que quando estão na faculdade e que precisam entregar os seus trabalhos, que precisam entregar suas conclusões lá, os seus TCCs da vida, existem os trabalhadores dos preguiçosos, que recebem o dinheiro para fazer os trabalhos para eles. E aí eles ganham o resultado, mas sem ter feito nada pelo resultado. Então, essas são ações preguiçosas, né? Eu vou pagar para alguém fazer o trabalho para mim, pego a nota e está tudo bem, não vou ter trabalho, né? Não vou ter dor de cabeça. No capítulo 24, versículo 30, volta um pouquinho aí, nós temos mais um retrato dele, falando assim, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso, o autor de Provérbios está falando. Eu passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento, falta de juízo. E eis que toda a vinha estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Em outra tradução diz assim: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem juízo, eis que tudo estava cheio de espinhos e coberto de urtigas, e o muro de pedra estava em ruínas. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Ao substituirmos a vinha pela nossa casa, por alguma coisa que está sendo postergada na nossa vida, nós podemos dar a impressão que esse homem preguiçoso estava dando. Alguém passou pela vinha, o autor de Provérbios falando, e viu a vinha cheia de pragas, cheia de erva daninha, tudo que poderia ser tirado, tudo que poderia ser cuidado, tudo que poderia ser ali, estava abandonado. E aí ele disse assim, realmente, eu tirei a seguinte lição: a pior coisa é você começar um trabalho e parar para descansar, né? Você cruza um pouquinho o braço, vou olhar um pouquinho o celular, acabou, né? Tá ali naquele pique de fazer o trabalho e terminar o trabalho, vou descansar um pouquinho. Ah, mas Deus é contra o descanso? Não, Deus está falando como a gente se livra da preguiça, como que a gente vence a preguiça e como ela está a todo momento ao nosso redor ali. Quando nós substituímos a vinha pela nossa casa, pelas nossas responsabilidades, pelo nosso trabalho, pela nossa vida espiritual, nós podemos enxergar daqui, onde nós estamos agora, e pensar nessas áreas e verificar se existem as ervas daninhas lá, as urtigas, né? Por quê? Porque nós conseguimos avaliar o quanto nós temos procrastinado,
O que é procrastinar? O que é procrastinar? É sempre deixar para depois. É sempre deixar para amanhã, né? A gente empurra com a barriga essa ou aquela situação. E a nossa carne ama a procrastinação. É uma das coisas que a nossa carne ama. Por quê? Porque procrastinando eu não realizo. Postergando eu não crio para o reino. Muito pelo contrário, quando eu procrastino, eu diminuo o reino. Isso tanto aqui dentro da igreja quanto fora. Na cabeça do preguiçoso, ele pode esperar, tudo pode esperar. Muitas vezes nós temos coisas que precisam ser resolvidas hoje. E quando eu falo de coisas, eu não estou falando só de atitudes, assim, de obra, de trabalho. Muitas vezes nós temos assuntos que nós precisamos resolver hoje, não pode deixar para amanhã. Não tem aquele versículo que nós já lemos aqui, que não pode se pôr o sol, né, sobre a nossa ira, né, e assim por diante. Isso é uma procrastinação. Eu me irei, né, não vou resolver isso agora, vou resolver isso amanhã e deixo o sol se pôr, o dia acabar, e eu não resolvi essa pendência, eu não resolvi esse problema. Muitas vezes nós temos assuntos para resolver dentro da nossa casa, conversas que vão demandar tempo, que são conversas chatas, muitas vezes com um filho, muitas vezes com um parente que está dando trabalho, mas essa conversa é tão desagradável que eu prefiro procrastinar. Eu vou deixar para amanhã, e aí amanhã é segunda-feira e eu começo amanhã, eu chamo ele para conversar amanhã. Chega na segunda-feira, estou muito cansado, eu vou deixar para conversar na terça, e assim eu vou de segunda a segunda procrastinando uma coisa que quando eu vou realmente resolver, já não tem mais solução. Os irmãos veem que a Bíblia nos ensina de tudo, de tudo, de tudo. Nada é novo debaixo do sol. Nada é novo, nada que venha a ser dito aqui é algo que alguém já não tenha advertido no passado. Nada. Por isso que o meu povo perece, porque não tem o conhecimento. Porque o conhecimento está aqui nas nossas mãos, mas nós não queremos. Nós não queremos. Ele está fácil nas nossas mãos. Talvez por estar muito fácil nas nossas mãos, nós não queremos. Ensinar bons preceitos aos filhos não é para quando o filho tiver a idade que você imaginou, é para hoje, é para agora. Existem coisas que são inadiáveis, existem coisas que não dá para deixar para amanhã. Dá maior atenção à família, e isso a gente vai levando. Tenho que pagar uma conta, tenho que resolver uma pendência no trabalho, tenho que resolver uma pendência na igreja, e assim você vai de ano em ano. E qual é o objetivo que você está alcançando? Nenhum. Mas você está desonrando a Deus e na verdade agradando não a Deus, mas a Satanás. Por quê? Porque você amarrado com essa procrastinação, você também não produz. E não produzindo, a gente volta como nós iniciamos. Nós não glorificamos o nome do Senhor. O Senhor nos fez para produtividade. Satanás quer inutilidade. Ele quer que nós cheguemos ao fim do dia, olhemos para trás e falemos: o que produzimos? Para que fomos úteis? Nada. Ajudamos alguém? Estendemos a mão para alguém? Fizemos o nome do Senhor ser glorificado onde quer que nós estejamos? Essa é a avaliação que nós temos que fazer todos os dias antes de dormir. Como foi? Fui uma pessoa preguiçosa hoje? Procrastinei demais? Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter ajudado hoje, mas eu disse amanhã? Eu poderia ter estendido a mão hoje, mas eu falei, vou deixar para amanhã? Eu poderia ter levado esse mantimento hoje, mas a fome espera, deixo para amanhã? E isso não glorifica o nome do Senhor. E aí, nós devemos chamar isso como o nome dele realmente é. Infelizmente, a preguiça é um pecado.
Infelizmente. Ah, mas então todos somos pecadores? Todos somos pecadores em algum momento da nossa vida. Por isso que quando a gente falou aqui numa terça-feira que nós estamos falando de pecados intocáveis, pecados que nós relevamos, porque é mais fácil olhar para um adultério, é mais fácil olhar para uma fornicação, é mais fácil olhar para um roubo do que olhar para uma preguiça. Mas na balança de Deus, pecado é pecado igual. E como que a gente resolve isso então? Como que a gente resolve isso se é uma coisa que está em nós? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer o nosso pecado como um pecado mesmo. Senhor, eu tenho pecado porque eu tenho sido preguiçoso, eu tenho sido preguiçosa. Eu posso fazer isso hoje, mas eu deixei para amanhã. Confessar a Deus, reconhecer que nessa luta nós só teremos vitória com Cristo Jesus. Aí quando nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 17, nós vamos entender por que surgiu aquela velha frase que o trabalho, ele é fruto do pecado. Nós vamos entender que não é bem assim. No versículo 17 de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver que a preguiça sim é um pecado antigo. Mas no versículo 17 diz assim: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então aqui, o trabalho ele é um castigo? Quem acha que o trabalho é um castigo? Levantar cedo é um castigo. Bater crachá é um castigo. Quem acha que o trabalho é um castigo? Foi lá no Éden, como muita gente diz. Quem tem essa visão? Ninguém? Quem? Eu. Você pensa assim? Sim, porque não era para trabalhar. Era para ver se era para pegar, não era para criar um jardim, não é? Não pensa assim? Daí, Quem mais pensa assim? eles foram castigados e até hoje tem que trabalhar por causa do castigo de Adão e Eva. Quem concorda, irmãos? Quem pensa assim? A gente está aqui para falar sobre isso, né? Bom, falou que maldita é a terra. Maldita é a terra. Isso. Então assim, o trabalho, ele não é um castigo, irmãos. Eu entendo o ponto de vista da irmã, mas olha só. O trabalho não é castigo. Castigo é a dificuldade que foi colocada, que acompanha o trabalho. Assim, você vai ter trabalho, certo? Mas você vai ter que enfrentar os espinhos. Você vai ter que enfrentar os abrolhos aí, os cardos, né? Que são as urtigas que você vai encontrar, as ervas daninhas. E trazendo para a nossa atualidade. O que seria isso então? Vamos trazer para a nossa atualidade. Vamos ver se depois disso a irmã concorda com a gente aqui. Cada trabalho, ele possui uma dificuldade, certo? Cada trabalho possui uma dificuldade. Então, por exemplo, o motorista está lá dirigindo tranquilo, ele tem uma discussão no trânsito. Esse é o espinho do trabalho dele. Mas o trabalho dele não é um castigo. Mas, por causa do pecado, trabalhar ficará mais difícil. Certo? É isso que a palavra do Senhor quer dizer. Maldita será a terra. Você vai ter dificuldade. Então, por exemplo, olha que coisa. Preparo a palavra aqui, o pastor, prepara a palavra, é um trabalho. Certo? Aí ele vem preparado e não vem ninguém na igreja. Não vem ninguém. Nenhuma alminha para ele falar. Então, é fruto do pecado. O professor, ele prepara a aula dele, tanta dedicação, e na hora que ele vai explicar, ele tem que lidar com o quê? Desinteresse, pessoas bocejando, olhando no relógio, conversando. Isso é a dificuldade do trabalho.
Você vende, trabalha vendendo, qual que é a dificuldade que você tem? Não recebe, as pessoas não são pontuais. Então, a dificuldade do trabalho é o castigo. Existe um castigo sim, desde esse dia de Adão e Eva, mas não é o trabalho. É o que acompanha isso, é o que acompanha o trabalho. Então, por exemplo, a dona de casa que faz todo o serviço é um trabalho? É um trabalho, mas é reconhecido? Não. Muitas vezes é humilhado. É um serviço humilhado, humilhante, né? O transporte público. Você está lá, né? O motorista está lá, novamente o motorista como exemplo, fazendo as coletas lá de passageiros. Ele tem que lidar com o quê? Passageiros mal educados, passageiros drogados. Então são os espinhos do trabalho. Esses são os castigos. Deu para entender, irmãos? Então o trabalho não é um castigo. Adão já trabalhava no jardim e trabalhava muito feliz, satisfeito. Por isso o trabalho já era uma coisa benéfica. Hoje, de tanto as pessoas falarem assim, quando vai dando domingo à noite, para quem tem pavor, aí já vai falando: meu Deus, amanhã tem que... Meu Deus, é amanhã é segunda-feira. Aí tem até um teólogo que ele disse assim, que o Senhor nos prometeu o céu, né? E a segunda-feira nos prova que nós ainda não estamos lá, né? Porque toda segunda-feira é difícil, né? Mas por quê? A gente já vem com aquela carga, né? Até no trabalho as pessoas do mundo falam segundona, hein? Segundona não é fácil. Vai ficar até mais tarde hoje? Não, hoje é segundona. Segundona tá braba, né? Tem que trabalhar, né? E assim por diante. E aí a gente escuta também, quem mandou pecar, né? Foi no jardim que aconteceu tudo isso? Não fala isso. O trabalho é uma bênção de Deus. O trabalho foi criado por Deus, quer que nós sejamos produtivos, não só aqui dentro, lá fora também. O trabalho engrandece o nome de Deus. Quanto melhor nós fizermos o nosso trabalho, mais o nome do Senhor vai ser glorificado, mais o nome do Senhor vai ser exaltado. Então Deus ama quem trabalha com alegria. E o que nos tenta, o que tem roubado então o nosso tempo e nos tentado a ter preguiça? Várias coisas tiram o nosso foco e nos jogam de novo na preguiça. Uma checada no celular, certo? Aí a gente esquece do tempo, da hora, a gente esquece de tudo isso e de repente, quando a gente vê, já passou a hora, né? Um pouco mais no Instagram, um pouco mais de vídeos engraçados, aí depois vai no Facebook para ver se tem notificação. Ninguém está falando que essas coisas são pecaminosas, mas a dose a gente tem que dosar essas coisas para que elas sejam saudáveis. Eu posso usar as redes sociais para divulgar muitas coisas, para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através das redes sociais. Mas, se eu exagerar no uso das redes sociais, eu deixo de glorificar o nome do Senhor, porque eu deixo de fazer outras coisas. Entende, irmãos? Eu deixo de fazer outras coisas. E aí, qual que é a solução então? A solução é que eu seja uma pessoa que faça tudo ao mesmo tempo? Então, não, aí tem outro problema. Quando eu faço tudo ao mesmo tempo, eu me torno preguiçoso ocupado. Como que é isso? Preguiçoso ocupado é aquele que, tá bom, a partir de hoje vou dar um jeito em tudo, tá? Vou dar um jeito em tudo. Vou ler a Bíblia a tal hora, vou limpar a casa a tal hora, vou dar atenção pro filho a tal hora, e aí ele abraça, ele vai abraçando. Aí quando chega no momento assim, ele tá cansado, porque não dá, não é verdade? Não dá. Aí ele cansa. Quando ele cansa, ele afrouxa, aí ele fala assim: ah não, depois de um dia desse eu tenho direito de não fazer tal coisa. Aí ele é um preguiçoso ocupado. Ocupado com o quê? Com a preguiça. Ele fala: agora eu vou me dar o direito, né? Porque eu fiz muito. Mas se você olhar, você não fez nada.
Quem muito faz, não faz. Já ouviu aquela frase que é melhor o feito do que o não feito? Ou é melhor o feito do que o perfeito? É isso. É melhor fazer do que não fazer nada. E isso é exercício, é habilidade, e é Deus, e é oração, e é luta, é todo dia, é toda hora. Por isso que quando o Senhor fala assim, olhei do céu para a terra e não vi um justo sequer. Por quê? Mas eu não tenho, eu não adultero, eu não... Mas é preguiçoso. Em vários sentidos. Deixa para amanhã a gente resolve. Amanhã a gente arruma. Não, mas o carro vai explodir se a gente não arrumar. Amanhã a gente arruma. Amanhã a gente leva. Amanhã a gente paga. Amanhã a gente lê. Amanhã a gente ora. Amanhã a gente conversa. E aí vai ano. Aí você fala, puxa vida, não progredi, não produzi. E fiquei nesse ciclo. Um ciclo vicioso. E o Senhor nos chama nessa noite. O Senhor nos chama. Olha para a formiga. A partir de hoje, olhe diferente para ela. E como que eu venço isso? Aí a gente vem para a batalha espiritual. Eu venço essa batalha da preguiça me juntando a Deus. Não tem outra forma. Por quê, irmãos? Porque a minha carne, ela é preguiçosa. De natureza, tá? Falando sério. A nossa carne é preguiçosa e tem todos os outros bichos mais na nossa carne. E só Deus pode nos livrar de nós mesmos. Só Deus. Nem nós. Só Deus pode nos livrar de nós mesmos. Tem dia que nem você mesmo se aguenta. Você mesmo fala assim, olha, vai se converter. Né? Você mesmo. Por quê? Porque a sua carne e o seu espírito estão ali brigando. E isso se torna visível até para você. Até para você vê briga dentro de você. Por quê? Porque nós ainda não estamos no céu. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter essa peleja. E aí a gente vem para Efésios 6, onde a gente já está. O versículo que nós vamos ler é assim, ó, no 14. A gente não vai ler ele inteiro. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que acontece quando eu não tenho a armadura de Deus? O que acontece quando eu desprezo a armadura de Deus? Acontece que todas as outras tentações que nós falamos até agora, quem não perdeu, quem pegou no YouTube, quem não assistiu ainda assiste, tudo aquilo que a gente falou e muito mais, quem não está com a armadura de Deus, está aberto, está totalmente aberto para todas essas tentações, inclusive as que nós falamos hoje, que é a preguiça. Tá? A armadura de Deus é a única coisa que nos protege da ira, da soberba, da maledicência, do orgulho. Que mais que nós falamos aqui? Quem lembra que nós tratamos aqui? Da tentação dos olhos, da tentação da boca, de falar o que vem na boca, pensamentos ruins. Só a armadura de Deus pode nos proteger. Não tem terapia, não tem livro de ajuda, de autoajuda, tem ajuda do alto. E aí nós vemos aqui Paulo já preso, ele estava preso quando ele escreveu essa carta, e ele começa a olhar ali, provavelmente a armadura de um soldado romano, e começa a escrever a carta baseada nessa armadura. E ele começa a dizer assim, portanto, depois de tudo que ele falou, olha, nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue. Aí ele vem assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes. Isso a gente já falou aqui. Aí no versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aí a gente fala, mas o que é cingir? Da onde vem essa palavra? Volta comigo lá em Isaías capítulo 11. Vamos lá. Isaías capítulo 11. Só para a gente ver se a gente consegue entender o que é essa palavra. 11, versículo 5.
E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. De quem está sendo dito aqui? De quem nós estamos falando aqui? De quem Isaías estava falando aqui? A justiça vai ser o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Estava falando do próprio Jesus. Isaías falando aí do próprio Jesus. Aí a gente vai em Lucas, Novo Testamento, Lucas, capítulo 12. Vamos lá rapidinho. Lucas, capítulo 12. O versículo é o 35. Diz assim: estejam o quê? Cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Aí vamos em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 13. O que diz aí? Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O que é cingir? Quem aí arrisca? Menos o Afonso. O que é cingir, irmãos? Cingir os vossos lombos. Irmãos, para a gente aquecer. Se revestir. Como? Cobrir. Se revestir. Se revestir. O que mais? Tipo um cerco, se aperta. Quase. Cingir os vossos lombos. Vamos pensar no soldado romano. Quem já viu um soldado romano? Eu vi a visão. O que eu vou pedir para vocês? Quem tem internet? Todo mundo, né? Quando chegar em casa, coloca lá no Google assim, soldado romano, armadura do soldado romano. Você vai ver o soldado romano e você vai ver que Paulo está descrevendo as armaduras dele. Tá bom? Quando Paulo disse assim, pessoal de Efésios, cingi os vossos lombos. Quando Pedro diz assim, cingi os vossos lombos com entendimento. Voltando lá para o Paulo, Paulo estava falando assim, que um soldado romano, ele usava túnica, certo? Quem já viu nas figuras antigas, ele usava túnica, e essas túnicas iam até o pé, assim, até o tornozelo. E o que acontecia com essas túnicas? Ela tinha pontas, certo? Quando ele ia para a batalha, alguém já tentou, as mulheres, né? Alguém já tentou correr com a saia, aquela saia que vai até o pé? É difícil, né? E dar o passo, chutar. O soldado não conseguia, certo? Então o que ele fazia? Ele pegava as pontas e cingia. O que é isso? Ele envolvia essas pontas no cinto dele aqui. Aí essas pontas não atrapalhavam a passada, a locomoção. E ele estava pronto. Quando você vê um soldado assim, é que ele estava pronto para a batalha. É por isso. Cingir os vossos lombos. E por que cingir os vossos lombos? Envolva o tecido aqui, prenda o tecido aqui no seu cinto. E que cinto que vai segurar isso? Só tem um cinto que vai segurar isso. Paulo falou, é o cinto da verdade. Então agora a gente vai falar sobre isso. Os soldados, eles amarravam na cintura, por quê? Esse cinto do soldado aqui, ele protegia o soldado, o seu lombo, de ser atacado por trás. Ele protegia os órgãos reprodutores. Ele também era um local ótimo para levar as armas e para prender as bordas da túnica. Então isso ficou uma coisa comum. Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver várias frases, até Jeremias falando, Deus falando com Jeremias, levanta-te, cinge os teus lombos, ou seja, se prepara, vai, esteja pronto. Quando nós estamos
sentados aqui ouvindo a palavra, o que nós estamos fazendo? Nós estamos cingindo os nossos lombos com a verdade. E quem é a verdade? É a palavra de Deus, como foi dito na abertura do culto. É ela que vai dar direção, é ela que vai mostrar o caminho, é ela que vai curar, é ela que vai alimentar, é ela que vai tirar a preguiça, é ela que vai dar ânimo, coragem, tirar a tristeza, o desânimo, trazer ordem para o caos. É isso que a palavra faz. No momento que você lê, ela é doce e depois ela começa a tratar. E quando começa a tratar, ela amarga. Sim ou não? Ela começa a mexer com a gente, mexer com a nossa alma, confrontar o nosso eu, confrontar os nossos pensamentos, os nossos achismos, as nossas atitudes. É isso que a palavra faz. Ela vem não ao encontro, ela vem de encontro, porque ela vem para produzir choque. Choque de realidade. Olha, você está se achando muito crente, mas tem que fazer isso aqui, tem que corrigir isso aqui. Olha, você precisa se acertar aqui. Ela endireita as nossas veredas, ela endireita os nossos caminhos. Quando eu estou com o cinto da verdade, eu não serei facilmente enganado. Deus, Ele não quer que eu seja enganado. Por isso Ele falou, se apronta, coloca o cinto da verdade, se envolva no cinto da verdade. O que quer dizer isso? Cinge os nossos lombos, mergulhe na palavra, se envolva na palavra, faça a palavra ser aplicada na sua vida, ore a palavra, cante a palavra, leia a palavra, entenda, mastigue, medite. É isso que ele está falando aqui. Se una à palavra. As costureiras têm esse costume de falar, eu vou cingir aqui, eu vou costurar, eu vou unir. É isso que o Senhor quer. Una a sua alma, o seu corpo, a sua mente à palavra, de tal forma que seja uma coisa só. É isso que o Senhor quer. De tal forma que seja uma coisa só. A armadura, vestir a armadura de Deus não é uma imposição. Vestir a armadura de Deus é uma decisão. Por isso que muita gente que está no caminho do Senhor não tem a armadura ainda do Senhor, porque é uma decisão. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho você querer entender um capítulo da palavra do Senhor. Dá trabalho você fazer questionamentos. Será que essa pessoa está pregando a verdade? Será que o que ela está falando realmente está escrito aqui? Eu vou pesquisar. Isto dá trabalho. Porque é bem mais fácil eu confiar no que está sendo dito. É bem mais fácil eu pegar, abraçar, ruminar e pronto. Mas o Senhor está nos alertando aqui. Você tem na sua mão a palavra. Pega a sua palavra e une a palavra no seu cinto, para que você seja um soldado armado. Para que quando o Senhor te chamar para a peleja, você esteja com os lombos cingidos. Cingidos não com engano. Quando você ouvir palavras que são pregadas de qualquer maneira, verdades invertidas, falsos profetas, falsas profecias, você tenha o cinto da verdade para você lutar, para que os seus órgãos vitais não sejam atingidos. Quais são os nossos órgãos vitais? A nossa mente. Amém, irmãos? É esse o significado de cingir os vossos lombos. Então, todas as vezes que nós entrarmos no Antigo Testamento, nós vimos o Senhor falando, convidando, cinge os vossos lombos, quer dizer, se prepara, profeta, se coloca de pé, porque você vai entrar na batalha. Em Lucas, quando o Senhor Jesus disse assim, e tem os vossos lombos cingidos, o que ele quis dizer? Fique preparado, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando você não espera. Então esteja preparado com o seu cinto, cingido os vossos lombos com a verdade, porque a hora que eu chamar, você esteja pronto. Então, até a volta de Jesus, nós precisamos todos os
os dias, cingir os nossos lombos com a verdade. A verdade que alimenta, que liberta, que cura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o pão da vida. Quem comer e beber de mim, jamais terá fome e sede. E sim terá fome e sede do quê? De justiça, de conhecimento, de paz. Amém? Então só existe um caminho para nós vencermos todas as coisas que nós falamos aqui, até mesmo a idolatria do eu, né? Se idolatrar, se achar e merecer elogios, merecer reconhecimento, coisa que a gente tem que lutar todos os dias, né? Como nós falamos aqui em dias passados, coisas que nós temos lutado com o nosso ego, né? Nosso ego doutrinário, enfim, o Senhor tem nos tratado, o Senhor tem falado conosco aqui, todas as terças-feiras, todos os cultos, mas às terças-feiras nós temos a oportunidade de perguntar, nós temos a oportunidade de anotar, nós temos a oportunidade de cingir os nossos ombros com paciência. Essa é a oportunidade que o Senhor nos deu. Amém? Que nós não sejamos enganados, irmãos. Não é da vontade do Senhor que sejamos levados por ventos de doutrina. Não é da vontade do Senhor que nós sejamos levados por qualquer tipo de coisa que nós ouvimos no rádio, na TV, nas redes sociais. Não é da vontade do Senhor. O Senhor nos fez seres inteligentes, habilidosos, que conseguimos ler, conseguimos entender, interpretar. E quando temos dificuldade, o Senhor diz assim, e no livro de Tiago: se te faltar sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Então o Senhor só está esperando ter essa vontade em nós, ter esse despertar em nós, assim como a formiga, que não precisa ser mandada, não precisa ser admoestada, ela sabe o que tem que fazer. Amém? Amém. Que os irmãos recebam essa palavra. Qualquer dúvida, os irmãos podem me perguntar. Deus abençoe a igreja. Amém? Vamos colocar de pé, vamos para os nossos pais. Lembrando que ela acaba falando preguiçoso, eu mandei um meme um dia desse aí que eu, 8h15, saindo correndo de casa para chegar no trabalho às 8. Tem jeito, né? Mas é um fato assim. Semana que vem a gente vamos ver se o recurso aqui. A gente consegue projetar a imagem aqui, então semana que vem a gente projeta a armadura de Deus aqui para os irmãos terem uma noção do que era uma armadura do soldado romano, a sua espada, a espada de 2 gumes que os romanos usavam, o elmo, tudo isso, para você ter uma noção. É título de conhecimento, irmãos. É espiritual? Não sei, mas pode ser útil na tua vida. Um dia que você estiver numa situação precisando dessas respostas, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo estudo, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da Carol que ministrou. Obrigado pelos cânticos que tivemos, pelos testemunhos. Obrigado, Senhor, pela tua presença, que é o mais importante de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, leva-nos, ó Pai, para os nossos lares em segurança, cheio da tua presença e da tua glória. Abençoa esta semana, Senhor, que seja uma semana repleta de bênção, de poder, de santificação. Senhor, prepara tudo, Senhor, para que nós possamos adorar e louvar o teu nome, Senhor. Deus, prepara, Senhor, a oração, prepara, Senhor, os cânticos, prepara, Senhor, a adoração, porque nós somos, ó Pai, adoradores por excelência. Nessa noite, Pai, abençoa, santifica a tua igreja, aqueles que estarão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa despertar neles, ó Pai, os cingidos longos, ó Pai, e eles possam, Pai, estar preparados, assim como aquelas 5 virgens prudentes, Senhor, quando o noivo chegar. Por isso, abençoa, Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Sábado às 19h30 estaremos com o culto aqui nesse local. Domingo às 19 horas, Santa Ceia do Senhor, amém. Você que está nos assistindo aí,
Prepare-se, porque Jesus está voltando. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creiam, digam amém. Deus abençoe a vida de todos.